é uma disputa injusta. O ônibus não pode ser tratado igual como carro. O ônibus está levando 80 pessoas, enquanto no mesmo espaço você leva meia dúzia de pessoas. Meia dúzia de pessoas não pode ter o mesmo direito de espaço de circulação de 80 pessoas. 80 pessoas têm que ter o mesmo direito de 80 pessoas. Esse é o princípio da sociedade, que há muitos anos não via sendo pensado no sistema de transporte. E o governo agora está tendo a coragem de enfrentar esse desafio com mais velocidade. Então vamos lá, pode passar. Essa outra imagem aí da situação ali no derby, do cruzamento do derby, crítico, você vê ônibus e carro aí misturado. Pode passar, Júlio? E como foi pensado esse corredor? Podíamos simplesmente ter tirado uma faixa de carro e jogado uma faixa de ônibus na Agamenon. Alguns técnicos, inclusive, que estão aqui, com certeza defendem essa ideia. São mais radicais. De que tirava uma faixa de carro, dava para o ônibus e o carro que se espremesse nas outras três. Mas nós fizemos pesquisas, então o governo se preocupou em não tomar decisões baseadas em achismos e fez uma série de pesquisas na Agamenon Magalhães. Então fez pesquisa de velocidade, contagem de veículo, simulação de tráfego, contratamos softwares de simulação de tráfego, tudo para tentar entender essa dinâmica, entender o que aconteceria se tirássemos uma faixa de carro para deixar ela só para ônibus. Além disso, fizemos, lógico, algumas pesquisas de engenharia, estudos topográficos, geotécnicos, drenagem, etc. Pode passar. Aí um exemplo de como fica Juliana? Um exemplo de como foram feitos os estudos, então, em cima da Agamenon, estudo de capacidade de cada via, pode passar. Tá certo? Um sinal, o que acontece, na hora que você bota o sinal, você diminui pela metade a capacidade da via. Principalmente um sinal desse da Agamenon, que é um sinal que, como ele são pega cruzamento de dois corredores importantes, ele fica metade do tempo aberto por um corredor, metade do tempo aberto por outro. Então, quem é engenheiro, o arquiteto também tem algum senso, sabe? Se ele fica metade do tempo fechado, a capacidade da via cai pela metade. Então, cada sinal desse cruzamento da Agamenon Magalhães diminui pela metade a capacidade da via. Então, se a Agamenon tem 4 faixas, na hora que você bota o sinal, o equivale a uma capacidade de tráfego de 2 faixas. Então, você tem 4 faixas, bota o sinal, se esse sinal é meio a meio, metade do tempo aberto, metade do tempo fechado, ele diminui pela metade a capacidade da via. Então, isso foi analisado nesses estudos, pode passar. Além disso, nós contamos os movimentos de todos os cruzamentos da Agamenon Magalhães e do entorno. O que é isso? É ficar um pesquisador em cada sinal desse contando quantos carros dobram à esquerda, quantos dobram à direita, quantos passam em frente, e aí contando exatamente para entender, para não ficar naquele, eu acho que aqui passa mais carro, eu acho que a turma dobra mais para cá. Não achismo, ciência, tá certo? Engenharia, pode passar. Aí novamente, aí fizemos simulações. Se tirar uma faixa, como é que fica? Jogamos dentro de um software, pode passar. O software apresenta resultados como esse, tá certo? Então isso é uma saída do programa que roda. Então ele bota, essa cor pretinha aí é porque é parado, menos de 5 km por hora. Então isso é o resultado da modelagem. Então depois de estarmos com esses dados e com esses softwares, começamos a fazer simulações. Se botar o viaduto assim, na longitudinal, como é que fica? Se a gente tirar uma faixa e não botar nada, se fizer transversal. E aí fizemos inúmeras simulações dos cenários possíveis de posicionamento de viadutos nessa região, inclusive de elevados. Estudamos a proposta de um grande elevado longitudinal por cima do canal, foi estudado isso, foi jogado no software e foi simulado. Então, não só o aspecto de que esses elevados estão sendo derrubados nas grandes cidades, os minhocões estão sendo derrubados, ele não se mostrou a melhor solução viável, que essa inclusive é a solução proposta por alguns técnicos e moradores da região. Então isso foi simulado, então teve o aspecto, o software mostrou que essa solução não era melhor, fora o aspecto urbanístico de fazer um minhocão na artéria mais arborizada da cidade do Recife, praticamente um cartão postal, que é a Agamenon.
Aí mais alguns números dos resultados, né, mostrando os gráficos, tá certo, de velocidade média em cada trecho da Agamenon, desde o Shopping Itacaruna até o João Paulo, o viaduto João Paulo II, a ponte João Paulo II, então a velocidade média 18, após o corredor, a ideia é que essa velocidade vá para 33,7, o corredor com a implantação dos viadutos longitudinais ou transversais. Quem pode passar, Júlio? Então, algumas vantagens da implantação desse corredor, tá certo? Então, com a implantação do corredor, construindo os viadutos, foi possível preservar um espaço físico exclusivo para o ônibus e ainda assim melhorar a velocidade para o tráfego misto. Nós conseguimos também preservar uma faixa, essa faixa que vai ser do BRT no momento, para futuramente implantarmos outro modal. À medida em que houver um desenvolvimento, a demanda crescer e justificar um modal de maior capacidade, como o VLT, por exemplo, ou até no futuro metrô, quem sabe, esse modal pode ser implantado na mesma faixa que está sendo preservada agora para o TRO, para o BRT. Os viadutos eles foram projetados com gabarito ferroviário. Então, por baixo dos viadutos, pode ser implantado um VLT com alimentação elétrica, tanto aérea como terrestre, né, por baixo, como também um metrô futuramente. Então, esses viadutos estão sendo construídos, preservando o espaço físico para a implantação de futuros modais, a implantação futura de outros modais de maior capacidade. Aí uma imagem mais detalhada desse corredor, desse ramal. Então, ele segue da Itacaruna até o João Bezerra, ele vai ter 9 estações em níveis, ele vai ter construção de 4 novos viadutos, duplicação dos dois viadutos da João de Barros, alargamento do pontilhão da Benfica, construção de 5 passarelas de pedestre. Essa foi uma contribuição do debate que foi formulado desde o primeiro momento com a sociedade e com o Ministério Público, atendendo demandas da comunidade. Eu estou vendo ali o pessoal da comunidade Chiel, Rio de Janeiro, teve finalmente um pleito atendido de mais de 10 anos e vai ser implantada uma passarela de pedestres ali ligando a comunidade do Chié até a comunidade de Santa Amaro. Então, vai possibilitar acabar com um ponto crítico de atropelamentos ali naquele trecho. Quem vem no transporte individual e até o ônibus vem, quando desce ali no Complexo Salgadinho, ele desce acelerado e aquela comunidade não tinha nenhum instrumento para facilitar a sua travessia. Então, essas passarelas, todas elas vão ter acesso direto às estações. Então, a pessoa vai poder atravessar a Avenida Agamenon Magalhães na passarela e ter acesso às estações. Todas as estações elas terão acesso ou por passarela ou por sinal já existente. Então, por exemplo, a estação da Aldorico Mendes, que fica ali na altura da SEAB, ela vai ter acesso através do sinal que já existe, porque vai continuar aquele cruzamento em nível da Aldorico Mendes com a Agamenon Magalhães. Com os viadutos, nós conseguimos acabar só com 4 dos cruzamentos em nível. Então, teremos estações lá na Itacaruna, Chié, na Aldorico Mendes, na SEAB, no Torreão, Unicórnio, Javina Norte, cruzamento com a Buenos Aires, na Dom Bosco, no Derby, Henrique Dias, Espê, e lá no Paissandu. Todas as estações elas serão climatizadas, com capacidade de até 1.000 pessoas simultaneamente. Ela vai possibilitar a mudança de direção, ela tem ligação de um lado para o outro, todas estão sobre o canal. Vão ter monitores de LCD indicando qual o próximo ônibus vai chegar, quanto tempo falta para chegar o ônibus. Saiu uma planta de como ficam as estações. Essa é uma que tem o acesso através de um cruzamento em nível já existente. Ok, pode passar. Aí a imagem da passarela do Chié, tá certo? Chamada passarela do Chié, tá certo? Vocês veem que ela tem uma volta aí, Juliana. Vocês veem que ela é coberta, tem o acesso se dá através de escada e de elevador. A Agamenon Magalhães, pelo adensamento dela e pela proximidade dos cruzamentos, ela não possibilita construirmos rampa. Então,
nós adotamos a solução de escada e elevador, permitindo a acessibilidade de todas as pessoas, inclusive dos ciclistas. O elevador já foi mencionado para caber uma bicicleta, de modo a permitir que o ciclista possa entrar no elevador, passar pela passarela e descer pelo outro lado. Isso também foi uma contribuição do debate feito com a sociedade. Pode passar. Isso é uma imagem interna da passarela. Pode seguir. Aí chegando agora nos viadutos de Agamenon, que foi o gancho para essa audiência, por ter sido o primeiro projeto, não foi o primeiro, foi o segundo, né, desse conjunto de ações, foi o segundo a ser lançado. O edital das obras do viaduto, que a ideia é construir os viadutos e logo depois já passar o corredor por baixo deles. Então o objetivo desses viadutos é acabar com 4 cruzamentos em nível, dando um melhor nível de trabalho, de operação do corredor da Agamenon Magalhães. Aí temos as imagens. O primeiro viaduto, ele fica ali na Paissandu, ligando a Rua General Joaquim Inácio, a Rua Paissandu, fica logo após o Hospital Português. É uma imagem real, baseada numa foto aérea, perspectiva. Isso também é uma construção nova, também fruto do debate, porque estava existindo uma dificuldade de visualização, então nós contratamos umas novas maquetes eletrônicas para possibilitar à sociedade uma visualização de como vai ser no futuro essa intervenção. Então vocês veem, volta aí, Juliano. Vocês veem que ele está ligado por uma passarela, a passarela está junto ao viaduto, ligada à estação que fica ali da frente do Português. Essa estação, o usuário só vai ter acesso a ela por passarela. Então vai acabar com aquele cruzamento, as pessoas tentarem cruzar em nível para chegar na estação. Não, porque nós sabemos que também o usuário às vezes não segue as regras básicas de trânsito. Não é só o motorista, às vezes ele respeita, o pedestre também ele respeita, mas dessa forma que nós planejamos, o usuário só vai entrar na estação pela passarela. Então não adianta ele se arriscar atravessando a rua em nível, porque ele não vai entrar na estação. Pode seguir. Aí um detalhe melhor, aproximado, a maquete eletrônica, da perspectiva dos viadutos, ligando a estação, o ônibus passando aí, os ônibus articulados, pode passar. Aí a planta do viaduto, o viaduto todo estaiado, ele foi feito estaiado para dar mais leveza, com isso ele tem menos pilares. A ideia é a construção toda em estruturas pré-moldadas, para também diminuir o impacto durante a construção das obras. A passarela está aí agregada, mais uma vez eu digo, contribuição da sociedade, do Ministério Público, a adoção dessas passarelas. Pode passar. Aí uma seção da chegada do viaduto. Aí um detalhe da escada de acesso à passarela. Vocês veem que aí embaixo a preservação do espaço, a ideia é preservar espaços verdes sobre os viadutos. Lógico que nós dependemos muito da força do controle urbano da prefeitura, que nós estamos vendo nos últimos tempos tem se tornado mais eficaz, e na medida de preservar o uso público desses espaços que ficam sobre os viadutos. Nós não podemos deixar que eles se degradem, que fiquem sendo um espaço individual de algum indivíduo, cidadão que fique embaixo deles. Tem que ser um espaço público, e o controle urbano tem se mostrado eficiente nisso, tem evoluído nisso, é difícil. Nós temos aí uma cultura de anos e anos de descaso com o controle urbano, isso está sendo revertido, tá certo? E é um papel, inclusive, que o Ministério Público, mais uma vez, é importante nesse papel de trabalhar junto ao Poder Executivo no enfrentamento dessa ocupação irregular desses espaços sob viadutos. Aí um plano de circulação indicando os fluxos após a construção dos viadutos. Então isso tudo já foi elaborado, tá certo? Agora aí a imagem do viaduto da Dom Bosco, que liga a Dom Bosco até ali o Restauração, tá certo? Ali na Joaquim Nabuco. Estrutura estaiada também, com passarela, os mesmos princípios do outro. Pode passar, Juliano. Aí a outra visão dele, tá aquela visão sobre a imagem real, aí uma maquete eletrônica. Vocês veem que ele só tem 2 pilares, justamente por ser uma estrutura estaiada. Ele é em curva, tá certo? Também tem uma passarela ligando a uma estação que fica ali em frente à escola Governador Barbosa Lima Sobrinho. A seção dele também similar, ele vai ter 2 pistas locais de um lado, uma pista local de outro, para dar acesso ali ao Restauração, às ambulâncias.
Esse pontilhão vai ser preservado, esse pontilhão que existe aí entre a Dom Bosco e a Joaquim Nabuco, ele vai ser preservado.